abençoados com todas as sortes de bênçãos. Mais uma pérola da graça. Bem-vindos sejam todos. O tema dessa pérola da graça é ganhar almas, o orgulho religioso. Vamos ler. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Durante muitos anos, o sistema religioso, no seu acharcamento dominador e escravizador, se utilizou desta frase para promover uma disputa de ganhadores de alma. Usaram esse texto aqui, trouxeram isto para dentro da igreja evangélica e disseram: nós temos que ganhar almas para Jesus. Quem ganha almas é sábio. E eu participei disto quando eu estava dentro do sistema religioso. Eu me lembro que era uma disputa muito grande, e a gente tinha que apresentar tantas almas para Jesus. Só que esse Jesus só valia se fosse lá na nossa denominação para apresentar para o pastor. O pastor ficava feliz, dava logo uma carteirinha de membro. E sem contar naquelas apelações, aqueles cultos, onde tinha aquele apelo: quem quer ganhar, quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? E no final da reunião, o culto era uma bênção se 3 almas aceitassem Jesus aqui na frente, confessassem a Jesus, Deus escrevesse o nome dele no livro da vida daquele dia, e aí no final de culto, no final da reunião, vinha o orgulho: ganhamos 10 almas para Jesus. Espera aqui, mas o que é a alma? A alma é a emoção. A alma não vai morar no céu. A alma é a emoção. A alma é o gosto, é a poesia. A alma é o desejo, é a fome, a saciedade, é o choro, é o riso, é a alegria, é a tristeza. Ganhar almas é promover a emoção, é resgatar a alegria, o gozo, o prazer, a felicidade. Você quer ganhar a alma, não ganhar a alma para Jesus no sentido religioso de converter aquelas pessoas, porque é isso que se entende quando fala assim: ganhei uma alma para Jesus. Essa pessoa quer me fazer entender que ela converteu aquela pessoa para Jesus. Ninguém pode ganhar almas para Jesus, não. Ela pode resgatar as emoções daquelas pessoas. Mas deixa eu abrir aqui um parênteses. Mas o sistema faz exatamente o contrário. Ela não ganha a alma, ela destrói a alma, ela destrói as emoções das pessoas. Quantas pessoas estão nesses lugares feridas, tristes, sem perspectivas? Um dia estão salvas, outro dia estão no inferno. Um dia Deus abençoa, outro dia Deus solta a mão. Isso não é ganhar alma, isso é destruir a alma. Mas o sábio disse: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, o que promove alegria, o que resgata a felicidade, isto é sábio. O texto aqui não fala de conversão. O texto aqui não fala de tirar o espírito da pessoa das trevas. Está dizendo aqui de alma. E alma é diferente do espírito, assim como o espírito é diferente do corpo. O homem é feito de corpo, alma e espírito. Ganhar a alma é ganhar a emoção. Amados,
Como que uma pessoa pode ganhar aquilo que já é de Cristo? Como eu posso ganhar almas? E almas no sentido religioso não quer dizer no que diz a palavra. Quando alguém diz assim, eu ganhei 10 almas para Jesus, ele está querendo dizer que ele converteu aquelas pessoas, que ele levou aquela pessoa para Jesus, que ele evangelizou aquela pessoa, e aquela pessoa que era uma pecadora agora se tornou salva. É isso que o sistema religioso diz que é, porque era isso que eu, como pastor no sistema, promovia, esse engano e esse orgulho judaico. Bom, esse orgulho religioso. Bom, a pergunta que eu fiz a mim mesmo é: ora, como que uma pessoa pode fazer alguém se converter? Como que eu posso ganhar almas para Jesus, se aquela vida já pertence a Ele? Olha o que diz João 6,44, olha só. Ninguém pode vir a mim se o ganhador de almas não o trouxer. Não, ninguém pode vir, ou seja, pode ir a Jesus se o Pai, quem me enviou, não o trouxer. Então, quem é que ganha vidas? Quem é que converte a pessoa? Quem é que liberta uma pessoa do império das trevas? Aqui diz que é o Pai. Como é que a religião quer, trazer para si o mérito de falar, eu ganhei aquela pessoa para Jesus? Está vendo aquele irmão ali? Eu que ganhei ela para Jesus. Está vendo aquela irmã ali? Eu que ganhei ela. Eu orei muito. Aqui meu joelho, é muito jejum e oração que eu fiz por aquela irmã. Trazendo mérito, orgulho. Vamos ler mais uma vez. Ninguém quer dizer quem? Ninguém. Não, é porque nós pregamos lá na nossa igreja e nós ganhamos, só naquele dia, nós convertemos 100 vidas para Jesus. E o meu pastor tem que ver, meu pastor pregou 300 almas. Claro, né? Eles pegam lá o texto lá de Pedro que diz que 5.000 almas se converteram. O que Lucas estava dizendo dentro deste sentimento judaico. Já expliquei que Atos não tem conversão, e fazem disto, esses textos de concepção judaica, teologia dentro das igrejas. Então as igrejas ficam disputando para ver quem ganha a alma. Mas na concepção de conversão, de libertação, ali diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Depois ele diz em João 15, versículo de número 16, olha só, 15, 16, olha lá. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Não foram os discípulos que decidiram, através de uma pregação, escolher a Cristo? Ele disse, não. Está falando com os discípulos? Ele disse, não foram vocês, hein? O mérito não é de vocês, hein? Não, mas é porque Pedro me ganhou. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides do Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu é que vos escolhi a vós. O homem não tem condições de escolher a Cristo. Não há esse mérito, não há essa condição humana. Não pode ser dado a uma natureza caída a condição de escolher uma vida em Cristo. É Cristo quem toma a iniciativa, é Cristo quem escolhe, é Cristo quem fez a obra.
ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim. E ele estava na manifestação de Filho. E o texto de Efésios capítulo 1, versículo de número 3 ao 5, deixa isto claríssimo, acaba com esse orgulho. E um pastor me disse: aí é muito fácil, você usa as epístolas de Paulo? Não, eu uso o evangelho de Cristo que Paulo pregou nos seus tempos e que prego eu no meu tempo, porque as palavras não são de Paulo, era o evangelho revelado a ele. Então ele diz a carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha lá o que diz a frase: assim como nos escolheu nele, em Cristo, no dia em que eu ouvi o evangelho do evangelista. Não, senhor. Pode parar com esse show. Pode parar com esse espetáculo. O evangelho da graça de Deus não dá glória ao homem. Pode parar. Vocês não ganharam coisa nenhuma, porque as vidas sempre pertenceram a Ele, e agora mais do que nunca, com essas palavras para desmascarar o orgulho religioso de vocês. Ali está escrito: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou. Quando o mais sábio dos pregadores veio me falar de Jesus, eu já era dele antes da fundação do mundo. Eles tentaram me tirar da simplicidade que havia em Cristo, e por algum tempo conseguiram, mas não prevaleceram, porque a graça me resgatou da mão, das garras afiadas deles. Mas me ganhar para Deus? Volta por favor o versículo de número 4. Me ganhar para Deus? Aqui diz que eu já era dele desde antes da fundação do mundo. Como poderia me ganhar se eu já era dele antes mesmo dele fundar o mundo? Ualá! Ualá! Olha o que disse 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha, isso é doutrina, tá? Isso é uma doutrina da graça de Deus. Não é um relato de Paulo. É uma doutrina. Tem que entender quando é uma conversa e quando é uma doutrina. Isto é a doutrina da predestinação. É uma doutrina da eleição. É uma doutrina da soberania de Deus. Leia. Não, ganhador de almas. Não corre não. Fica quietinho na quarentena aí, Fica quietinho aí. Olha o coronas do Covid. Não vai correr não pode sair. Aprende aí, quietinho aí. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, disse Paulo a Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. 9. Que me ganhou, que me converteu, que ganhou a minha alma para Jesus. Claro que não. Leia. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Tio, alô titio, alô ganhador de almas. Corre não, filho, corre não. Fica aí, para aprender com o Evangelho. Não segundo as nossas obras. Não foi o teu evangelismo que ganhou aquele irmão para Jesus. Leia, mas conforme a sua própria determinação e graça,
que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Aprendeu aí? Como que a pessoa vai ganhar algo que pertencia a ele antes mesmo dos tempos eternos? Olha, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não foi quando eu entrei dentro da igreja, foi antes dos tempos eternos. Não foi segundo as nossas obras, foi segundo a sua própria determinação e graça. Aqui não cabe orgulho. E uma abençoada que saiu do sistema, glórias a Deus, e veio aqui se reunir na nossa confraternização conosco e disse: ué, mas aqui vocês não fazem apelo para quem quer aceitar Jesus? Eu disse: aceitar o quê? Ué, se ele que te escolheu desde antes da fundação do mundo? Ora, que diz aqui que ele te salvou e te chamou, não foi com uma santa vocação, e não foi segundo os meus feitos, não foi segundo a minha capacidade teológica, nem a minha eloquência. Diz que ele fez isso conforme a sua própria determinação. Quando tu entrasses aqui, já entraste salvo, porque ninguém poderia vir se o Pai não o trouxesse. Trouxe você e trouxe a cada um de vocês que estão no YouTube, nas mãos poderosas do Cristo ressuscitado. Abençoados, que esta palavra chegue a cada homem, a cada mulher, e acabe com esse orgulho religioso, essa disputa de dizer que eu ganhei almas para Jesus, quando na verdade ganhou mais um membro para a denominação. O pastor ama, porque ele dá logo uma carteirinha de membro, um certificado de batismo, e depois é presa dele sendo fiel dizimista mês após mês. Em graça, isto é zero. Isto é nulo. Não cabe glória para homem, não cabe mérito para o pastor, para o evangelista, para o pregador. Em graça, todos nós fomos salvos e nos chamados com uma santa vocação que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E talvez esta palavra está caindo no colo do legalista, e ele me diz, pode me perguntar: então para que pregar o evangelho? Para vocês tomar o dinheiro dos outros? Aqui não é. Para vocês aprisionar as pessoas dentro do alçapão? Aqui não é. O evangelho é para libertar as vidas que estão oprimidas, com medo, debaixo do cajado do pastor, no banco da disciplina, sobre a ameaça de Deus soltar a mão. Então o evangelho é pregado para libertar dessas algemas e desse orgulho religioso, e é o que eu faço nesta noite de sexta-feira, para que vocês absorvam a verdade do evangelho, aonde não cabe glória e nem mérito para homem nenhum. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 11. Olha o que é lindo, olha só. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mão humana, era o orgulho judaico, porque se intitulavam os homens de Deus por causa da circuncisão, e chamava os gentios de incircuncisos, de não valem nada, de não tem reconhecimento diante da comunidade judaica. Então Paulo disse: portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo. Olha a condição dos gentios naquela época: separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, por meio do batismo nas águas, não, por meio da Santa Ceia, que na verdade é Páscoa judaica, também não, por meio do evangelista que ganhou vocês para Jesus, muito menos. Paulo diz: mas agora em Cristo Jesus, que a honra e a glória é dele, vós
que antes estáveis longe, fostes aproximado pelo pastor. Pode parar. A hora do recreio acabou, o evangelho chegou, uala! Vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo suco da uva. Fostes aproximados o quê? Pelo sangue de Cristo. Você está vendo que não há nenhuma possibilidade de Deus dividir a sua glória com um homem, dizendo: eu ganhei aquela irmã, eu ganhei aquele. Hoje é um culto de ganhar almas. Hoje nós vamos ganhar almas para Jesus. Ganhar emoções, porque a alma são as emoções. O espírito é de Deus. Não existe esse negócio de ganhar almas para Jesus. Isto é um engodo. Isto é uma prisão, isto é fazer das pessoas prisioneiras da vocação de um homem. Não existe mediador entre Deus e os homens. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. É isso mesmo? É sim, senhor. 1 de Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 5. Tem aí? Olha. Não vai correr não. Não vai correr, nem que eu entre aí, mas correr você não vai, você vai ver isso aqui, você vai ler isso aí, comigo, nós dois juntinhos aqui no Corona do Covid, você vai ver. Olha lá. Por quanto? Há um só Deus, não é três, e um só mediador entre Deus e os homens, o profeta da igreja, o evangelista, o apóstolo. Quem é, ou quem foi, né? Quem foi o mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus. Pode parar isso aqui. O que quer dizer um mediador? O que resolve conflitos. Alguém está em conflito, ambas as partes, e chama-se um mediador para resolver os conflitos. Então, entre Deus e os homens, quem foi? Não é mais. Quem foi o mediador? Cristo. Cristo Jesus resolveu o conflito que havia entre os homens diante de Deus. Então, se vem um profeta aqui e diz para mim: Geraldo, eis que Deus mandou eu falar com você. Este homem aqui está se passando por um mediador. Ele está querendo dizer que Deus não fala comigo, usa ele para falar alguma coisa para mim. Por quê? Eu estou em conflito com Deus? E por que Deus não falou diretamente comigo? Eu e Deus estamos de mal? Ele é o mediador para me conciliar com Deus? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo. Na cruz, Ele nos reconciliou e nos deu a palavra da reconciliação. Não existe estas coisas de eu ganhar aquela alma para Jesus, no sentido de trazer ela para Deus. Deus fez isso quando nos atraiu por meio do Cristo Jesus. Volto a repetir aos senhores: saiam deste engano, deste orgulho, dessa disputa. Tem muita gente por aí se intitulando tal, e fica aquela apelação no final de uma mensagem, depois que o diabo, sabe, já rodou a chamada igreja, depois que o pastor já orou, depois que o pastor revelou o CPF, depois com as 4 pombagira quicou, depois que o gafanhoto já entrou até dentro da geladeira, botou medo no povo, todo mundo aterrorizado, o pastor vem com a estratégia final:
Quem nesta noite, quer aceitar a Jesus? E o diácono fica: Deus está falando com você, vai lá, vai lá. E no final, eles apresentam as vidas aqui como troféu, e o corpo da igreja impressionada, maravilhosa, dizendo: ganhamos 10 almas para Jesus, tem festa no céu. Pode parar. Repito, a hora do recreio acabou. É para ganhar as emoções das pessoas, não destruí-las, porque as vidas, no sentido de que vocês querem passar para a igreja, as vidas pertencem a Cristo desde antes da fundação do mundo. São dele, comprada por ele, uma obra feita por ele, e ele não divide a sua glória com ninguém. E eu termino esta pérola com Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Olha aí: porque pela graça sois salvos, e esta graça foi dada antes dos tempos eternos, mediante o irmão, não, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Versículo de número 9, olha lá: não de obras, para que ninguém se glorie. Não depende da tua pregação, não depende da tua eloquência, não depende do teu status quo, não depende do teu título, não depende do teu dízimo, do teu jejum, não depende do teu sacrifício. Alô, veja se você entende. Não é de obras para que ninguém se glorie. 10, pois somos feitura dele. Somos ou não somos dele? Somos, não somos de homens, não somos propriedade para alguém me ganhar. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feitura deles, criados em Cristo Jesus para boas obras. Aqui está esta pérola. Compartilhe, mostre para aquele irmão que tem aquele orgulho religioso, em que ele diz: eu ganhei 10 almas para Jesus, e você? E você? E um presbítero ousadinho lá no tempo da lei, ele esfregava isso na minha cara. Ele perguntou: Geraldo, você não pode falar nada, você não ganha almas? Eu sou ganhador de almas. Sabe quantas almas eu ganhei para Jesus, Geraldo? E eu então, falei: meu Deus, eu tenho que ganhar almas também. Eu tinha uma agenda que eu anotava: esse mês eu ganhei uma alma. Não, mas mês que vem eu tenho que ganhar uma alma. E eu falava: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus. Até que o Evangelho me disse: como que você quer ganhar algo que me pertence? Como que você quer trazer alguém que só pode vir a mim se o Pai trouxer? Não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós. Eu chamei e salvei com uma santa vocação antes dos tempos eternos. Vocês são criaturas minhas, criadas em Cristo Jesus para boas obras, que eu preparei de antemão. Eu escolhi vocês antes da fundação do mundo. Como é que um homem agora entra aqui como mediador, me dizendo: eu vou ganhar, eu ganhei aquela irmã, eu ganhei aquele irmão? Só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, e esse não pode ser vocês. Assim é, assim seja, é assim que diz o Evangelho da graça de Deus. Até a próxima pérola. Graça e paz.